Boa noite. Começamos o nosso Cultura Livre. Na fronteira entre a ciência e a imaginação, existe um lugar onde a química ganha voz, forma e presença. No Cultura Livre de hoje, você vai conhecer o fantasma do átomo. Uma personagem criada no ambiente escolar, mas que nasceu já com a alma de palco. Interpretada por Beatriz Helena, aluna do terceiro ano da Escola Estadual Professor Ulisses Cuiabano. Ela que é mais que um papel, ela é um fenômeno. Boa noite, sejam bem-vindos. Beatriz, bem-vinda ao Cultura Livre. Que honra ter vocês aqui e falar, né, do fantasma do átomo. Boa noite, viu? Nossa, pra mim tá sendo uma coisa bem legal fazer essa peça. Muito incrível. Demorou um pouco pra pegar as falas e tal. No começo eu tava super animada quando o Léo falou assim: Nossa, eu vou fazer uma peça sobre, fala sobre o fantasma. Só que não é o fantasma da ópera, sim do átomo. Vai ter química envolvida. Eu falei: Caramba, isso é muito legal! Então eu falei: Bom, eu vou tentar primeiro pra não ser o fantasma. Eu não queria ser o fantasma porque o fantasma no início era um homem. Aham, Eu queria fazer, acho que era a Cacilda. uhum. A Cacilda era uma lady muito bonita, muito linda. Ela usava várias cores diferenciadas na roupa, mas tinha muita menina querendo fazer. E eu vi que o fantasma ia ficar de sobra. Eu falei, logo o vilão vai ficar de sobra? Não, não quero. Então, eu desejei ser o fantasma. E mudaram o gênero dele pra uma mulher. E ficou Lady Lavoisier. Ah, muito bem. Boa noite, Léo. Boa Bem-vindo ao Cultura noite. Livre. Léo Silva, que é professor, né, de Química, fez lá seu doutorado e aí juntou o teatro e a química. Que junção incrível, né? Parabéns pela iniciativa, por levar o teatro também para dentro da escola, junto com a química. Eu acho que isso também deve ter dado um nó na cabeça dos alunos no início, né, Léo? Deu. Até porque é difícil separar a personagem professor e a personagem Léo ator. E eu consegui arrumar um jeito de aproximar as duas coisas, mas de uma maneira que ficasse orgânico, que ficasse fluido, que levasse o conhecimento da química, da ciência, de um modo que ficasse ali na cabecinha, na memória, e que os estudantes levem isso para frente. Principalmente Beatriz, que está saindo agora do ensino médio, tem a vida toda agora para frente, com faculdade, mercado de trabalho. Então é interessante levar um pouquinho disso para a vida deles. Muito bom. Ô, Léo, conta pra gente, né? Assim, a gente tá bem curioso para entender um pouquinho como que nasce esse projeto, como que você fala, você tô lá dentro do meu doutorado, aí de repente eu tenho a química e o teatro. Como que nasce esse encontro? Nasceu assim, Elô. É, no meu doutorado, eu estudei a área de ensino e de educação em química, só que eu fiz bastante correlações do que o professor vê em sala de aula com a atuação. Enquanto o ator tem um script, tem um roteiro, nós também temos planos de aula, planejamento. A gente tem coordenador pedagógico, diretor pedagógico, assim como tem diretor de cena. Uma aula não é uma coisa robótica. Dependendo da entonação, do gesto que você faz, isso leva muito em consideração. Então, eu comecei a trabalhar com essas nuances do teatro na área de ensino. E quando eu retorno do doutorado, a SEDUC me solicita, né, um projeto que seja aplicado na escola que eu trabalho, que é a Escola Ulisses Cuiabano, e com auxílio da minha coordenadora, que é a Patrícia Joaquim, e da minha diretora Aline Andrade, eu consegui criar essa peça, que tem mais ou menos uma duração de 40 a 50 minutos, que vai narrar sobre a descoberta da radioatividade, a descoberta do núcleo do átomo e trazendo o que realmente aconteceu na história da química, só que agora com viés do teatro musical, com alguns personagens que realmente existiram. Por exemplo, eu vou fazer o Rutherford, tem um aluno meu para fazer o Bohr, e a Beatriz vai fazer a Lady Lavoisier, e alguns outros que são alívios cômicos que não existiram, mas estão ali para complementar todo o entendimento da cena.
Muito legal. E isso que você falou sobre o professor, a gente estuda na performatividade, né? Porque a gente fala no teatro, a gente estuda a performance e a performatividade. A gente fala que a gente performa pessoas. Por exemplo, aqui é a Elô apresentadora, aí tem a Elô mãe, a Elô amiga. Então tem o Léo ator, o Léo professor, e cada um, a gente performa essa persona, né? Uma persona que está dentro da gente. Isso a gente estuda e tem tudo a ver com o que você falou. O Léo, é uma coisa muito interessante. Por que você escolheu essa figura quase mítica para costurar essa narrativa científica? Eu escolhi justamente porque o Fantasma da Ópera tem aquele mistério gostoso, é uma coisa gótica dos anos 1800, quase 1900, e muitas das descobertas da química vieram mais ou menos nessa época. Então eu consegui juntar o período científico, histórico que realmente aconteceu nesse momento e trazer um pouquinho do mistério, porque a química pede disso. A gente tem muitas das descobertas que elas vão acontecendo e que vão mudando o mundo, mas algumas coisas ainda ficam sobre o mistério. E juntando o Fantasma da Ópera, trazendo adaptado para cá, o Fantasma do Átomo, eu vi que casou muito bem e que as cenas ficaram fluidas. Muito bom. E, Beatriz, conta pra gente, quem é o fantasma do átomo para você? Quem é esse fantasma do átomo? Porque não é mais o fantasma da ópera, né? É, bom, o fantasma do átomo, digamos que além de Lavoisier, é uma mulher muito maravilhosa. É. Ela tem um coração muito grande e só esconde isso de todo mundo. Ela era casada, casou bem novinha assim, só que ela vivia mais pelo marido dela. Só que, bom, o marido dela morreu, ela ficou sozinha e ela descobriu que tanto a ciência e tanto o palco era pra ela. Que realmente aconteceu. O esposo dela foi um químico muito famoso, foi o Lavoisier, e após a morte dele, ela ficou morrendo de amores. Dizem a história, né, que ela morreu de amores após a morte dele. E aí eu trouxe que ela surge dos mortos para ajudar os outros cientistas a descobrirem o átomo. Então ela volta por amor à ciência, por amor ao marido, pelo que o marido representou, e ainda deixando esse ar de mistério igual é o Fantasma da Ópera. Quem será ele? O que ele faz? O que ele quer? A gente vai descobrindo aos poucos ao passar da peça. Muito bom. E Beatriz, o que mais te desafiou a interpretar uma figura assim tão diferente, quase que sobrenatural, né? Como o Léo conta aí. A personalidade dela é totalmente diferente da minha. Eu sou uma pessoa 100% alegre e muito comunicativa, o tempo todo. Aí, pra Lavoisier, ela é quieta, ela é misteriosa e ela é muito sarcástica. Muito. Ela é uma mulher muito bonita, mas muito sarcástica. Ela vai sempre dar, tipo, zombando da sua cara, como se fosse. Mas ela é uma pessoa muito boa por dentro. Mas digamos que nem sempre ela tem um coração tão mole assim. Ela sente às vezes bem raiva dos cientistas que estão nessa peça. Ela é super inteligente, então. Nossa, bastante. Ô, Léo, conta aí pra gente como é que foi as audições, como é que foi chegar com o Fantasma do Átomo na escola, né? Comunicar aos alunos também. E como é que foi fazer essas audições, né? Essas audições, eu fiz uma ficha de inscrição, fui passando aos estudantes, e durante as minhas aulas, principalmente para os primeiros e terceiros, que o conteúdo casa com radioatividade, com a descoberta do átomo, eu perguntei, vamos fazer, expliquei como que era o teatro, como que era a ideia por cima, fizeram a lista de quem queria participar, e as participações, as gravações em si, os ensaios sempre aconteciam fora de sala. Então, por exemplo, os alunos saíam meio-dia e a gente começava a aula de teatro entre meio-dia e 1 hora, que é a troca de turno de manhã à tarde, a gente fazia essas aulas. E as audições foram as audições as abertas, as audições as claras, porque eu também aprendi com dois queridos, que é o Rafael e o Robson, lá do Espaço Roda, que as audições às claras é muito melhor de se trabalhar, tira aquela pressão. Então, todo mundo pôde assistir a audição de todo mundo. Quem queria audicionar para Fantasma, para Marie Curie, que é uma das personagens principais também. Quem quisesse audicionar para Cacilda e Catuxa, que são o meu alívio cômico. Então, eles puderam audicionar
E junto com a minha coordenadora Patrícia e a professora Kellen de arte, a gente decidiu em conjunto quem estava melhor preparado naquele momento. E aí a gente colocou cada um personagem tal e a gente começou a gravar as cenas, a trabalhar os ensaios, tudo a partir aí de julho para agosto, após as férias. Nossa, então muito rápido esse processo, né? Foi. Muito rápido. E eu imagino também que um dos maiores desafios esteja transformar a ciência em dramaturgia, né? Então, quem fez a dramaturgia é você, Léo? Fui eu que fiz a E conta aí pra gente dramaturgia. quais os desafios aí de trazer a ciência para um texto dramatúrgico. Ai, a dificuldade é porque a gente tem que adaptar os registros históricos e fazer aquilo, transformar, vamos dizer na pesquisa, um texto de campo em texto de pesquisa. Então, é transformar um relato histórico em um texto adaptado, com um pouquinho de humor, com as músicas do musical, trazer isso com uma linguagem mais acessível e que não destoe tanto do que aconteceu realmente de fato, né, registrado no século XIX e XX. Então, isso para mim foi o mais complicado. É, imagino, né? E teve alguma cena que depois de cena, isso aqui vai ter que mudar, a dramaturgia vai ser alterada, mas o que acontece, né? A gente teve bastante, principalmente na Overture, né, na cena 1, a gente precisou mudar bastante, porque eu tenho o elenco principal, também tenho alguns estudantes que ficaram como ensembles, e eles vão estar lá também atuando conosco, então teve toda essa mudança de planejamento também. E, claro, o texto, ele teve algumas mudanças com a ajuda também dos meninos. A Beatriz tem uma sugestão muito boa de fazer uma transição entre a cena 1 e 2. Ah, acabou a primeira cena, ela aparece e ela vai narrar o que aconteceu ali, porque para deixar um pouquinho mais didático e ela fazer a interconexão, porque ela é a narradora da peça, é onipresente e onisciente Só durante as que cenas. eu sempre vou falar assim, quando da cena da 1 para 2, o que eu falei parecia tão dramático, mas tão sério assim, sempre no maior deboche. No maior deboche. Como é a Lady Lavoisier, ela fala num deboche muito grande. Ah, eu acho que eu vou adorar ela, então. As pessoas lá têm uma coisa casmática. Muito bom. E como que foi construir essa narradora que observa, que provoca, que interfere, sem ser uma vilã ou uma heroína, né? Ela não é vilã nem heroína, mas ela tem esse deboche aí que você traz. Como é que foi construir esse personagem? Ah, você é vilã? Não, não sou vilã. Você é heroína? Também não sou. Mas é uma narradora que está ali observando, que está interferindo, que está provocando. Uma coisa, eu me inspirei muito na Mamãe Gothel, de Rapunzel. A Mãe Gothel de Rapunzel, a Malévola, inúmeras também vilãs da Disney, eu me inspirei muito, porque elas dão esse ar de deboche. Então foi bem mais fácil assistir alguns filmes e captar isso. Aí eu consegui só mudar o tom da minha voz para um tom bem mais sério e consegui muito estabilizar, ficou perfeito. Muito bom. E vocês fizeram laboratórios cênicos antes de partir para o texto em si? Como que foi o processo de criação? Fizemos sim. Fizemos alguns jogos teatrais para a gente perder um pouquinho da vergonha, porque o primeiro contato com o teatro muito dos meninos, e o meu também quando eu comecei há uns 3 anos atrás, foi justamente perder essa vergonha, porque tem o Léo professor, mas ali naquele momento eu estou sendo o Rutherford. Então, como que eu vou fazer essa desconexão? O que eu posso acrescentar mais nesse personagem para ele não ficar bidimensional, para ele ter uma profundidade maior? Quais são os jogos? Como que eu lido com a expressão de raiva, de mistério, de dor, de alegria, de felicidade e trabalhar isso com os meninos? Então, fiz esses jogos, alguns sobre o improviso também, porque muito do papel do ator também é sobre atuar, sim, mas sendo outra a gente acaba improvisando. Sim, exatamente. E após isso a gente foi moldando. Por exemplo, a Catuxa e a Cacilda, que são as duas personagens de alívio cômico, as próprias atrizes sugeriram, por que uma não pode ser irmã postiça da outra? Ah, tá, me traz como? A gente não está falando da Primeira Guerra Mundial,
que acontece em 1912, mais ou menos, uma das meninas perde os pais e a família da outra adota, por isso que uma tem senso de proteção uma da outra, e o Rutherford, eu no caso, adotei as duas como minha assistente de laboratório, mas as duas só fazem bagunça dentro do laboratório. Então foi esse texto que foi moldado, mas muito do que está ali é ideia, acho que uns 50, 60% meu, mas tem muito do que os próprios atores e atrizes trouxeram para mim. A gente chama de teatro colaborativo, né? Hoje em dia, que todo mundo colabora dentro do seu personagem, dentro da sua ênfase, né? Muito legal isso. E, Léo, como é que foi ver pra você os personagens, assim, prontos, né, pra ir pra cena? Você, nossa, tipo assim, a gente conseguiu chegar até aqui, porque eram alunos, muitos que nunca pisaram no palco, que nunca nem sabiam que era um teatro, né? E de repente tá num palco fazendo teatro e apresentar num espaço de teatro, né, que a gente chama que é o nosso espaço sagrado, que é o teatro. Então, como foi isso pra você? Ah, só chegou a brilhar os olhos quando a gente terminou a cena 1 e a hora que acaba a música, que todo mundo vai pro espaçamento e que a gente vê tá tudo certo, chega a brilhar os olhos. A hora que eu vi, por exemplo, a Beatriz junto com os mortos, eu coloquei as almas científicas que estão ali, que são os ensembles, e vi que está dando tudo certo, as coisas estão ligando, é uma sensação muito boa, dá uma sensação de trabalho cumprido. E parece que foi 2, 3 minutos que a gente está ali, parece que passa muito rápido, mas é mágico. E para você, Beatriz, o que você sentiu? Eu? Conta pra gente. Quando você viu assim, Ai, nossa, eu criei esse personagem, ela com- tá aí, a gente tá. Olha o nosso espetáculo, tá pronto, a gente vai apresentar agora para um público geral. Não é só mais pra escola. olha, eu fiquei primeiro feliz demais, mas depois fiquei bem nervosa, porque falei, cara, quase 60 pessoas, eu acho. O espaço é para quase 60 pessoas. Pois é, muita gente. Então, o meu medo era, tipo, embolar tudo, não saber o que fazer, mas graças a Deus no teatro a gente tem a técnica do improviso. Se eu me esquecer de alguma coisa, eu improviso na hora. E outra, aproveitar que tem a quarta parede ainda. Você tá fazendo personagem em conflito. A gente tem. Esse nervosismo ele vai acabar. Você não vai conseguir ver quem tá na plateia. É incrível. Você entra na cena, você não consegue ver. Você tá tão concentrado assim no seu personagem que as pessoas ali não ficam invisíveis na sua frente. Você não consegue ter aquele contato, a não ser que o teatro peça o contato com o público e tal. E você tenta enxergar assim para ver quem é a pessoa e contato. Mas o personagem em conflito, a gente tá aqui, ó, eu e você, a gente tá em cena e aí não vê mais ninguém lá, né? Lá fora acaba ficando os fantasmas Então, cientistas. olha, nesse ano todo, quando o Léo falou que ele ia fazer o Fantasma do Átomo, eu fui a primeira a levantar a mão. Eu juro, quando acabou o slide que ele falou, então alguém quer? Eu fui a primeira a levantar a mão. Então eu, E quando que você começou a ter esse interesse aí pelo teatro? Falar, nossa, desde que? desde criança, desde que eu vi O Mágico de Oz pela primeira vez. Aí depois foi só crescendo, 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 crescendo. Eu adorei todos os filmes de teatro. Wicked também é bom. Matilda é muito bom. Muita gente não gosta de filme com muita música, mas eu amo. Ah, Sou musical é apaixonada em filmes maravilhoso. com música. Nossa. E conta, ai, o que aconteceu com você depois de interpretar essa personagem? Ela mudou você como pessoa? Mudou um pouco a sua vida, seu jeito de pensar? Mudou, não. Mas ela é muito forte. Às vezes eu queria ser igual ela, porque ela é muito forte. É muito perspicaz, é muito sábia. E também, infelizmente, ela é muito realista. Ela não queria ser tão realista, mas ela é bem realista. Muito bom. E, Léo, conta pra gente, assim, a gente ficou sabendo de todos os bastidores, né? Qual que é a importância de projetos como esse dentro de um ambiente escolar? Eu acredito que, além de levar o teatro para os estudantes e apresentar as outras possibilidades, outros ângulos, né, e outros pontos de vista, dar oportunidade para que esse estudante possa crescer e se desenvolver lá na frente. Porque a gente, quanto professor, o que a gente quer é que o aluno saia da escola muito melhor do que ele entrou. Então, eu acredito que com esse projeto, que a gente até batizou o nosso grupo de Explosão Cênica,
Acredito de que eu consiga aproximar principalmente os conceitos de química, os conceitos da ciência com os estudantes, de uma forma que fique didático, que seja gostoso de se aprender e que também que esse estudante vai levar para o resto da vida, né? Se ele vai seguir a carreira de teatro ou não, eu tenho certeza que essa experiência vai ficar marcada, registrada pelo resto da vida dele. Quando tiver com uns 20, 30, 40, vai lembrar que o fantasma do átomo estava ali guiando ele lá no ensino médio em 2025. Então, essa experiência é o que eu como educador, né, eu como professor, há 8 anos de SEDUC, quero que o meu estudante leve que esse projeto continue para os próximos anos, que é quase um spoiler, que a minha ideia para o próximo ano é fazer Romeu e Julieta, também adaptado para Química. Olha que legal, e a gente vai vir aqui falar, com certeza. Agora, Léo, faz o convite para o nosso público para estar com vocês no Espaço Roda, dia 29 agora, né? Faço. Então, o Fantasma do Átomo vai estrear no dia 29 de novembro, lá no Espaço Roda, na Caixa Cênica, às 15 horas a primeira sessão e 17h30 a segunda sessão. É gratuita a entrada. Lembrando, né, que o teatro é um espaço que cabe mais ou menos 60 pessoas, então chega um pouquinho antes. Aí você vai ver a Beatriz e os outros nossos 10 estudantes lá fazendo o Fantasma do Átomo, vai poder tirar foto com eles depois. Então o convite está aberto, a peça tem censura livre, tá? Para crianças de 1 a 100 anos? De qualquer criança. É válido, pelo menos. Um não, que é muito pequenininho, não vai entender, né? Tem que ser um pouquinho maior. E seria muito gostoso também se os estudantes que estão no primeiro e terceiro ano que estão vendo esse conteúdo de radiação, radioatividade, núcleo, atômico, que assista, porque daí você vai ver o seu conteúdo de química com outros olhos, com os olhos que só quem faz o teatro consegue proporcionar. Muito bom. Léo, muito obrigada por vir aqui falar com a gente do Fantasma do Átomo. Parabéns pelo projeto. Acredito que a gente vai ver ano que vem Romeu e Julieta também, e todos os anos um projeto novo, porque sim, é muito importante. E parabéns, Beatriz. Adorei te conhecer, adorei ver a sua construção do personagem e espero te ver muito aí pelos palcos, pela vida. Igualmente. A gente também está muito feliz com isso. Até mais, gente. Muito obrigada. E vocês aí de casa, fiquem com a gente, porque no próximo bloco tem mais Cultura Livre.